Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Então, voltando a postar aqui novamente nesse canal. Na verdade, eu comecei a ter um pouco mais de atenção nesse canal quando eu recebi uma curtida 4 dias atrás, de um vídeo meu que foi publicado aqui tem pelo menos 2 anos. Era um vídeo explicando a relação do catolicismo e astrologia. E aí eu parei para escutar, mandei para alguns amigos e eles falaram, não, fica muito bom, faça um canal que vai ajudar muita gente, vai ser muito interessante, etc. Então, após passar uns dias pensando, maturando, né, essa ideia, resolvi voltar com esse canal, certo? O que a gente vai fazer aqui, tá? Desculpe aqui a introdução longa antes de chegar no assunto do vídeo, mas eu não queria fazer um vídeo sobre o canal, depois um vídeo sobre outra coisa, né, de forma assim repentina, tá? Então, de que maneira esse canal vai estar funcionando a partir de agora, certo? Vamos comentar sobre assuntos gerais da vida humana. Então, relacionamentos, questões de vocação, trabalho, né? A gente pode comentar algumas coisas que a gente veja aí pela internet, fazer comentários de alguns vídeos, etc. Outra coisa também, nós podemos muito bem comentar sobre questões de vida religiosa. Mas aqui eu não vou dar catequese. Esqueça isso. Inclusive, nesse mesmo canal, se você for nos vídeos já publicados, você vai ver que já tem alguns vídeos sobre catequese. Não está tudo lá, certo? Eu vou deixar sempre no link da descrição um curso que eu tenho sobre catolicismo, caso você queira aprender essa parte mais catequética da religião. E aqui vamos falar de elementos simples, alguns erros que a gente vê, algumas problemáticas que a gente encontra, e que vai ajudar, em alguma medida, você que já tem alguma prática religiosa, já tem alguma noção, ou está querendo ter alguma noção, a evitar alguns erros básicos e bobos que a gente encontra por aqui, tá? Não, eu não sou santo, nem estou me colocando como santo, como catequista, como nada, eu sou um leigo qualquer, marido, tá? Tenho 2 filhos, certo? Tenho o meu trabalho, a minha vida, tenho meus problemas de saúde, entre outras coisas, tá? E eu não estou aqui para dar carteirada a ninguém, nem para ficar discutindo, então não adianta vir aqui nos comentários botar textinho e entre outras coisas, certo? Que eu não vou responder, e se for ofensivo eu vou apagar sumariamente, tá? Então, a questão é muito simples. Eu estou aqui para passar um pouco de experiência que eu aprendi com algumas pessoas muito boas, muito piedosas, algumas até santas, tá? E fica como tudo sugestão. Nada que, não, você dogma, não sei o quê. Não, não, não. Isso aí é palhaçada, tá? Se você quer aprender o que é reto ali na sua religião, lê o catecismo, lê os documentos, lê a vida dos santos, procure pessoas que tenham alguma experiência religiosa para te ensinar como rezar, como comungar, como, né, ajudar as pessoas a fazer caridade. Procure isso, que você vai encontrar. Agora, aqui eu estou dando alguns elementos, uma espécie de... A gente vai pegar um diamante e vai transformar ele em um diamante bruto, certo? Então, você já tem um diamante aí na sua mão, se você faz essas coisas que eu disse, e a gente vai fazer um polimento ali, certo? Claro, depende de você se você vai querer ou não. Então, eu já fiz ali um comentário muito interessante, já tem aqui no canal, sobre a questão da astrologia e religião, quem assistiu. Eu vou fazer um segundo vídeo para complementar. Quando eu fiz aquele vídeo, tinha algumas informações que eu não sabia. Inclusive, não tinha, por exemplo, o meu livro, que eu já publiquei sobre esse tema. Você encontra no meu perfil, vou colocar o perfil aqui também na descrição, tá? Mas é uma medida, certo? Se vocês quiserem reassistir, reassistam, mas aqui vamos entrar agora no tema do vídeo em si, tá? Então vamos lá. Eu fiz um tema bem provocativo, certo? Falando que você mesmo que está me ouvindo, está transformando o catolicismo numa espécie de estoicismo sem saber, tá? Primeira coisa, vamos entender o que é estoicismo. Então, o estoicismo é uma filosofia pagã, não tem problema nenhum ser uma filosofia pagã, muitos santos usaram de filosofias pagãs para aprimorarem seus pensamentos. Inclusive uma recomendação até do São Basílio Magno, quando ele faz a carta aos jovens sobre a importância da literatura pagã. E aí o que acontece, certo? Olha só. Primeira coisa, o estoicismo é uma filosofia pagã e ela tem uma semelhança muito grande com o cristianismo. Tanto é que é comum ver muitos cristãos gostarem dela, né? Porque ela vai ensinar sobre o desapego de si mesmo, vai ensinar sobre as virtudes, sobre as práticas que são boas práticas para serem boas pessoas, etc. Né? Até um certo tipo de nobreza, aristocracia, etc. Então, isso atrai muito os olhos dos cristãos, porque isso parece muito cristianismo, mas não é. Cristianismo e estoicismo são 2 coisas completamente diferentes. E é essa diferença que eu quero trazer aqui nesse vídeo, para que você entenda melhor, tá? Só um adendo. Você está aqui até agora, faça um favorzinho para mim. Eu não estou ganhando nada com isso. Meu canal nem monetizado é. Espero que algum dia seja, porque monetizando eu vou poder comprar livros, cursos, assistir aulas e trazer mais conteúdo para vocês. Mas por enquanto, tá vendo? Já tem um estante Xeona, tem mais livros aqui na minha frente, tem aqui. Lá na sala tem 2 estantes de livros. Então eu tenho bastante conteúdo ainda para poder tratar com vocês.
Tá? Além, é claro, do que a gente vai ver na internet, entre outras coisas, né? E até mesmo perguntas. Se vocês quiserem deixar perguntas aqui, posso fazer vídeos e respostas para vocês, tá? Então, o que acontece, certo? Você deixa um joinha, curtir, compartilha esse vídeo com o seu grupo de amigos, compartilha no grupo da sua igreja, da catequese, da sua família, na sua rede social, fique à vontade, tá bom? Isso você vai estar me ajudando. Então, assim, é só isso. Nada mais, nada menos. Não tem dinheiro, não vou te cobrar dinheiro, não vou te cobrar nada. O que eu vou te falar aqui, muitas vezes, é mais precioso do que quem está te cobrando dinheiro na internet. Mas vamos lá, tá? O que acontece? Existe essa confusão entre filosofia estoica e catolicismo, porque ambos falam sobre a questão das virtudes, etc. Só que existe um porém, existe uma diferença entre o catolicismo e a filosofia estoica. Claro, o óbvio, o catolicismo é uma religião e o estoicismo é uma filosofia, um estilo de vida, uma forma de entender a realidade, tá? Mas não é só isso, certo? Na prática mesmo. Alguns vão falar, não, porque o estoicismo vai ajudar e vai auxiliar o catolicismo. Na verdade, não tanto. Por quê? Não sei se vocês lembram do Evangelho. Existe um trecho no Evangelho que alguém fala e elogia Jesus. Fala, não, mestre, o Senhor é muito bom. E aí Jesus Cristo fala, não chameis a ninguém de bom. Por que ele fala isso? Você já parou para pensar? Nossa, a gente tem santos, a gente tem a Virgem Maria, né? A gente tem o próprio Jesus Cristo e ele diz que nem ele deve ser chamado de bom. Por que isso? Porque é simples. A visão de que você pratica a religião, de que você segue um mestre como nosso Senhor Jesus Cristo, de que você está vivendo debaixo de uma norma, de uma lei religiosa, não deve nunca se confundir com a noção de que devemos buscar ser bons, tá? Se você entra na religião pensando, eu vou entrar nisso aqui porque eu quero ser bom. Ou então você pega o argumento máximo que muitos ateus falam. Tá vendo? Esse religioso é hipócrita, não presta, por isso eu vou ficar longe de religião. Não, senhor. Sabe por quê? Religião não foi feita para você ser bom. E aí que é o erro dos católicos, que eu estou colocando aqui no título do vídeo, tá? Porque muita gente hoje se converte porque eu preciso praticar virtudes, eu preciso ser virtuoso, eu preciso deixar de não ser luxurioso e virar casto, etc. Claro, essas coisas são boas. E aí é o lado bom do estoicismo e desse pensamento. Só que você está, sem perceber, colocando um joiozinho no meio do trigo. Que é justamente essa ânsia de achar que você é católico, você pratica a sua religião para ser alguém bom. O que acontece? Quando você faz isso, você cai numa ilusão que o próprio demônio cria. Então, olha só, não pense assim, você se converteu, virou católico, e o demônio vai ficar no seu ouvido falando assim, vai lá, pega a mulher do vizinho, então não, vai lá, vai pra macumba, não, vai lá, faz isso, aquilo, outro, vai não sei o quê. Ele não vai fazer isso, sabe por quê? Você, que não é tão burro, né, vai identificar logo, pô, e isso aí é um pensamento demoníaco, e você vai rejeitar isso, entende? Então o demônio ele é muito mais sutil e mais inteligente do que a gente imagina. Quando você entra na vida religiosa, a primeira coisa que o demônio começa a fazer é soprar no seu ouvido que você tem que fazer isso. Você tem que cumprir seus deveres, você tem que buscar a vida religiosa, você tem que buscar virtudes, etc. Veja, eu não estou dizendo que não é para fazer isso. O que eu estou falando aqui é uma questão de finalidade. Eu estou querendo dizer o seguinte, essa parte das virtudes, ela é um trilho. Ela não é um posto onde o trem vai parar, entendeu? O posto onde o trem vai parar é no céu, na vida santa, certo? E não nas virtudes. As virtudes é só um caminho para chegar lá, tá? E detalhe, Santo Agostinho vai falar o seguinte, olha, a virtude, o vício é feito da mesma matéria. Então, em tese, você tem dentro de você a potencialidade para a prática de qualquer virtude, certo? Claro que você não tem a capacidade de transformar isso em uma virtude, certo? Mas os seus vícios, você é fofoqueiro, digamos assim, tá? Esse vício, ele é uma matéria deformada da virtude que pode estar em você, entende? Então, vou dar um exemplo, medroso. O que é que o medroso quer? O medroso, ele quer preservar a sua vida acima de tudo. Então, se o cara é casado e alguém tá lá falando coisa para a mulher dele, ele tinha que entrar na porrada, brigar com o cara, defender a mulher dele. Não é isso que um homem corajoso faria? Mas o medroso, o que é que ele faz? Ele se preserva. Ele busca ali, em alguma medida, tá? Não praticar aquele ato de virtude, mas pratica um ato vicioso que é a covardia. Só que repara o seguinte, covardia e coragem partiram do mesmo princípio, que é preservar a vida. O corajoso preserva a vida do outro. O medroso preserva a sua vida. Então, o que o medroso tem que fazer? Ele tem que começar a transfigurar na meditação, na oração, nos estudos, a noção de que a vida dele, dar a vida dele por alguém, é muito mais valioso do que viver mais 50 anos. Se você vive 20 e poucos anos e morre pela sua mulher, vale muito mais do que você viver 70. Entendeu? Sacou? Então, assim, é esse tipo de transfiguração em que a
vício vira virtude. Repare que são duas moedas, você vira cara ou coroa e aí muda completamente a concepção. Entende? Então a virtude, ela tem essa capacidade de se transformar, o vício tem essa capacidade de se transformar em virtude, só que é claro, o homem sozinho não é capaz. Aí entra a questão da graça, tá? Que vai entrar também a questão da santidade, certo? Mas olha só, continuando e fechando essa parte aqui sobre você transformar a religião num elemento, num instrumento para ser alguém bonzinho. Vou explicar, certo? É o seguinte, tá? Quando você, certo, começa a fazer isso, primeiro, você começa a achar que diante de Deus você tem direitos. Deus é obrigado a fazer isso para mim, porque não é para mim, cara. Eu sou, olha como esse pessoal aí do mundão entendeu? Bebe, transa doidado, né? Faz filho fora do casamento, aborta. Olha para mim, eu estou fazendo as coisas bonitinhas. Eu estou fazendo as coisas da forma mais perfeita que a gente tem. Você já ouviu esse discurso? Se você já leu o Evangelho, participado das missas dominicais ou de diária, você já deve ter ouvido esse Evangelho, que é aquela parábola do fariseu e do publicano. Oh, Deus, obrigado por não ser igual a esses malditos publicanos, etc. Enquanto o publicano resta lá pedindo perdão, unidade, misericórdia, né, se rebaixando diante de Deus. Então, é exatamente esse o problema. Tá? Muita gente pensa, os fariseus eram pessoas péssimas. Não, cara, você ia ver um fariseu. Se existissem fariseus hoje, naquela mesma condição da época do Evangelho, você veria o seguinte: você veria muitos católicos hoje achando massa, porque eram caras de alta estatura moral, cara. Não era qualquer ralé. Não. Se a gente pegar aqui, todo mundo que estava nesse vídeo, incluindo eu, tá? O fariseu tinha mais virtude e nobreza que todo mundo junto, certo? Então não é porque eles mataram Jesus Cristo, eram pessoas horrorosas, péssimas. Não, cara, eles tinham virtudes morais muito excelentes, certo? Só que aí é que está o problema do estoicismo. Você ter virtude moral excelente, você pode ser um demônio tendo virtude moral excelente. É só você pegar o exemplo do Marco Aurélio, que é um dos defensores do estoicismo, que estava nem aí, filho, mandava cristão para a boca dos leões sem nem se preocupar. Mas vai ver a vida do Marco Aurélio. Cara paciente, honesto, né? Tinha algum elemento de justiça, não era injusto com os outros. Piedoso com a sua prática religiosa, era muito respeitoso, né? Caridoso, entre outras coisas. Então, um monte de virtudes. Mas do que adiantava essas virtudes se você tinha uma espécie de má vontade, né? Na hora de mandar matar os outros? Então, por que má vontade? Por exemplo, a gente tem São Justino. São Justino foi um santo que mandou para Marco Aurélio umas 2 ou 3 cartas. Tem essas cartas na Paulus. Se você pegar aqueles livrinhos verdes da Patrícia, você vai ver a argumentação de São Justino para Marco Aurélio para que ele não matasse os cristãos. Sabe por que ele matava os cristãos? Não era só porque a gente pensa assim, né? Os cristãos eram mortos só por serem cristãos. Não era isso, tá? Existia uma difamação em cima dos cristãos. Então o cara, ele ia para a arena dos leões, não só morrendo pela fé, mas em nome de uma difamação, de uma mentira. Porque o pessoal achava que os cristãos eram canibais. Por quê? Vai na missa, você come o quê? O corpo de Cristo. Só que eles achavam que está comendo o corpo de um homem mesmo, como um canibal faz. Tá? Aí eles viam, por exemplo, uns chamando os outros de irmãos. Aí eles achavam que era o quê? Que era a sodomia. Que era uma espécie de prática ali incestuosa, em que todos os membros da família tinham relações entre si. Essa era a visão. Não estou brincando. Leia as cartas de São Justino. Ele fala isso. E ele tenta argumentar contra isso. Aonde foi que São Justino foi parar? Na boca dos leões. Então é simples. Tá? Você pode ser um sujeito maravilhosamente virtuoso e ainda ser um demônio de gente. Ainda ser um demônio mesmo. Tá? Então essa é a diferença do estoicismo do catolicismo. E a gente vai entender o que é que um santo pode fazer. O que é que um santo é de fato. Qual é a consciência que um santo desenvolve para que ele seja virtuoso, mas não se transforme nisso. Certo? É o seguinte. Todo indivíduo, ele tem uma consciência muito clara do seu próprio eu. Então, eu estou falando e eu tenho consciência que eu estou falando. Quando você vai comer, você tem consciência de que você está comendo. Eu estou comendo. Então, a noção de autoconsciência é muito grande. E a autoconsciência humana é a autoconsciência de imortalidade. Ou seja, a sua autoconsciência transcende os espaços. Por exemplo, um cachorro, ele não consegue imaginar... Por que tem a cachorro fugiu e se perdeu? Porque ele não consegue imaginar como é o mundo lá de fora da cerca, do muro. Então ele acha que é a mesma coisa. O lugar que ele está dentro da cerca, a casa que ele mora, e o muro lá de fora. Só que quando ele chega lá fora, aí ele conhece pela experiência que, aqui é ruim. Por quê? Porque aqui eu não tenho comida à disposição, eu não tenho água. Aqui um carro pode me atropelar. Aqui passa um cara bêbado e joga uma garrafa em mim. Entendeu? Então ele não sabe antever essas situações, porque para ele, o mundo dele é só um mundo que lhe cerca geográfico. O homem não. Você pode planejar uma viagem para Roma, para os Estados Unidos, para Israel, para outro lugar.
sem que você conheça aqueles lugares de vista. E sabendo os problemas que você vai enfrentar, sabendo as dificuldades, as facilidades, as oportunidades, entre vários outros elementos. Entende? Isso denota o seguinte: o seu eu não está limitado pelo espaço e tempo. O seu eu transcende essas barreiras. E por isso o seu eu ele possui uma noção de imortalidade. E outra coisa que prova isso é o medo da morte. Claro, muito católico às vezes fala, não, a gente não pode ter medo da morte. Claro, não pode, tem que se preparar para ela. Mas a existência desse medo entre os homens indica o seguinte, que a gente não foi feito para morrer. A gente não foi feito para acabar a nossa história aqui e pó, acabou, já era. Você lembra do seu tetravô? Ninguém sabe mais quem é. É muito difícil, né? Ou seja, são pessoas que já foram esquecidas, caíram no esquecimento. Entende? E isso é uma noção, esse medo de cair no esquecimento é um medo ligado à consciência da imortalidade, tá? Então, olha só, você tem essa consciência de imortalidade, tá? Um sujeito que enxerga a religião da forma correta, que não está ali na religião porque ele quer cumprir um monte de deveres, obrigações, e sentir que ele é um bonzão, como um estoico fazia, tá? Ele tem uma visão, uma noção, uma mente religiosa correta, é o seguinte: eu tenho consciência dos meus atos. Só que essa consciência dos atos, elas são uma dádiva do amor divino. Então, porque existe Deus e porque Deus mantém tudo na sua existência, por um ato de amor, eu faço essas coisas. Só que, veja, ele enxerga isso como uma crença. Ele não vê isso de fato. Ele tem uma crença nisso. Eu acredito, confio, que eu estou aqui, tudo que eu faço de bom, da minha religião, é uma espécie de ato de amor divino, que em mim opera esse amor. Então, eu dou uma esmola, não é por mim. Eu dou uma esmola porque Deus faz eu dar uma esmola. Eu não faço um jejum ou uma oração em mim. Então, minha oração tá ruim, cara. Isso aqui é porque Deus quis assim. Minha oração foi maravilhosa, etc. É porque Deus quis assim. Ele não vai pensar, minha oração está maravilhosa, nossa, eu estou me aproximando de Deus. Todo mundo pensa isso, né? Não, ele vai pensar, minha oração está maravilhosa, Deus está agindo em mim para aquela oração ser boa. Entende? A oração está ruim, é porque Deus não quer agora que eu reze desse jeito. Ele quer que eu suporte isso. Pode reparar, você vai encontrar isso na vida de todos os santos, tá? Todos eles enxergam isso. Só que o santo, ele não crê nisso. Isso que eu estou falando, se você tiver uma boa consciência religiosa, você vai começar a crer nisso. Cada momento, cada segundo, cada instante, cada árvore que cai da folha é um ato puro do amor divino. E a nossa função é obedecer esse amor divino. Ter um temor e depois um amor. Um temor onde você respeita constantemente cada decisão de Deus. Então, muito religioso hoje. O cara está enfurnado na igreja, o cara reza 15 rosários. Né? O cara se confessa toda semana, todo dia. E aí acontece uma contrariedade. Não vou nem falar de contrariedade, falar assim, acontece uma tragédia. Tá? Sei lá, a esposa dele morre repentinamente. A mãe, o pai, não sei. Entendeu? Ele passa por uma doença gravíssima. E o primeiro ato dele é: por que Deus fez isso para mim? Eu sei disso, eu passei por isso. Tá? Só que, graças a Deus, esses processos que eu tive de doença, quem não conhece minha história, enfim, depois vai no meu Instagram, me pergunta lá, não sei. Mas todos esses processos que eu tive de doença, né, me ajudaram a ir entendendo aos poucos isso. Cada coisa, cada evento da minha vida é um direcionamento de Deus. Tá? E que, na verdade, é muito melhor estar direcionado por ele do que eu querer tomar minhas decisões por mim mesmo. Certo? Então, o sujeito que tem uma consciência religiosa, ele entende as coisas desse jeito. Só que aí o sujeito que está lá só na religião, fazendo essas coisas e querendo ser o bonzão, ele não entende. Aí, quando acontece a tragédia, a primeira coisa que ele tem de reação é: não, Deus está me punindo, Deus está fazendo algo de errado comigo. É só você ver Jó. Acontece daquela tragédia com Jó está querendo entender, né? Jó está com a postura certa. Ele está duvidando, porque ele quer entender o que está acontecendo. Só que você pega os amigos de Jó e começam a discutir com ele, falar as coisas dele. Você está assim porque você desagradou Deus, você pecou contra ele, alguma coisa assim. Né? Vê o que Deus fala logo quando ele aparece no final do livro. O que ele fala para esses amigos? Ele repreende todos eles. Vocês estão errados, vocês estão me representando, vocês estão querendo me representar, vocês estão representando um ídolo. Vocês estão representando uma coisa que não sou eu. E aí depois o Deus vai dar bronca em Jó lá, falar, né? Quem foi que criou o firmamento e todas as coisas? Você estava lá quando eu pus as estrelas no céu, entre outras coisas assim. E aí Jó vai entender que, olha, cada ato na vida, cada acontecimento, cada fato, cada elemento é uma medida direcionado, ordenado e governado por Deus. E cabe a nós ser dóceis a essas questões, como o vaso na mão do oleiro. Então, essa é a consciência correta religiosa. O santo é o seguinte: o santo, ele integrou o seu eu, a sua autoconsciência, a própria autoconsciência divina. Então, ele não só crê nisso, ele vê isso acontecendo. Ele vê como cada coisa, cada elemento, cada pessoa, cada animal, cada questão da natureza é um ato da obra do amor de Deus.
E aí isso se torna numa espécie de... como é que eu posso dizer, meu Deus? Se torna uma espécie de vida. Aí se torna uma transfiguração dele na vida natural, numa vida da graça. Entende? Então, o santo, ele crê nisso. Por isso que o santo, o cara é pecador, desgraçado. Lá, pega o exemplo do Padre Pio, né? O bispo lá difamando ele, colocando um monte de coisa mentirosa sobre ele. Aí o pupilo dele vai falar lá, né? Porque esse bispo aí, você deita com prostitutas. Aí dá um tapa no cara sujeito, fala pro cara calar a boca e respeitar. Que ele também tem tantos pecados quanto. Porque ele vê essas coisas. Não é uma coisa que ele crê mais, ele vê esses elementos, ele vê que o homem ali, aquele que está junto, é tão igual ao bispo, que é tão igual a ele também. Que ele começa a ver que essas pessoas, elas vivem, elas respiram por conta desse ato de amor divino. Tá? Então você pega Santa Teresinha, né? Santa Teresinha fala, eu misericórdia em ti, eu miséria em ti, tu misericórdia em mim. Então ela começa a perceber que todas as coisas que ela faz, que ela consegue fazer, a paciência, né? Entre outras coisas, é tudo por uma ação de Deus. E se docilmente, né, conscientemente se submete a essas coisas, amando essa obra. Tá? Então essa é a diferença do estoicismo e do catolicismo. Certo? As virtudes são um elemento importante? São, mas elas são secundárias. É como eu falei, elas são como o trilho que leva o trem até a estação final. A estação final é essa aqui. Certo? Você não direciona a viagem de um trem com base no trilho dele. O trilho só vai encaminhar as situações. Você direciona a viagem conforme o destino final. O destino final é o quê? O destino final é justamente esse ato de consciência do amor de Deus constantemente na sua vida e na vida dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus religiosos, etc. Entende? Então, essa é a diferença, é fundamental. E esse movimento católico, muitas vezes, de nós precisamos ser virtuosos, etc. Pode reparar, eu tenho um amigo meu, ele é psicólogo, ele trabalha com o padre Leonardo Wagner, com relação à questão de escrúpulo. Por que tem muita gente ficando escrupulosa? Eu recebo, às vezes, no meu direct, eu parei de responder, porque isso só reforça o escrúpulo. Mas, tal coisa é pecado. Aí eu fiz aquilo, será que é pecado? Eu não sei o que, talvez seja pecado. Driblar é pecado. Não sei o que lá. Aí eu jogo um jogo, aí eu tenho que blefar. Será que se eu blefar eu tô pecando? Não sei o que. A pessoa fica neurótica, porque ela cria uma outra imagem. Pessoal, assim, uma imagem assim, não, eu vou ser assim. Eu tenho que ter tais e tais qualidades. E ele acha que a religião é um instrumento para isso. É o contrário. Essas qualidades são um instrumento para a religião. Então você tem que ter as qualidades básicas humanas, como pedindo a Deus, buscando bons exemplos, bons ensinamentos, bons professores, bons mestres, exercitando elas no dia a dia. Então, você tem que exercitar a qualidade da paciência nos momentos difíceis. Você vai ter que exercitar a lealdade na nobreza. Então, imagine o seguinte, você, mulher, seu marido começa a ser difamado na empresa. A honra da família vai para o lixo. Né? E outra, estão acusando ele de uma coisa que você não sabe se é verdade. Você tem que exercitar a lealdade ali agora. Né? O homem, você tem que exercitar coragem. Quando? Quando o cara falar uma coisa para sua esposa que foi errada. E você lutar lá e falar, não, cala sua boca, não sei o que, se bota na frente. Entendeu? Essas qualidades humanas, lealdade, nobreza, o que é nobreza? É o ato de se sacrificar em função do outro. Eu vou fazer um vídeo também sobre nobreza aqui. Na verdade, é para falar sobre modéstia e humildade. Porque o brasileiro tem uma confusão gigantesca com esses dois assuntos. Em alguma medida, tá? Entender isso é importante, praticar isso é importante. Nobreza é um ato de sacrifício em função do outro. Tá? Isso é nobreza. Não tem nada a ver com ter títulos ou descendências, ascendências familiares. Isso aí tudo é nobreza, assim, titulada. Né? Que depois de 1000 anos, 100 anos às vezes, aqueles indivíduos que eram nobres, reconhecidos porque eram de uma família X, e aquela família tinha uma tradição X para proteger as pessoas, já se perdeu completamente. Então isso é comum também. Então, você tem que exercitar nobreza, coragem, paciência. Tá? Claro, você vai pedir isso em oração, porque, como eu falei, a virtude é a transfiguração de um vício. E você não é capaz de sozinho fazer essa transfiguração, existe um toque da graça. Mas a finalidade não é essa. A sua religião, você sendo católico, não é você ser um bonzinho, ser um cara legal, ser um cara que, tem nobres qualidades e boas qualidades. Isso vai te transformar aos pouquinhos num fariseu, ou num demônio estoico, como foi o Marco Aurélio. Tá? Não estou dizendo que o estoicismo está errado em tudo, que ele não presta. Eu te falei no começo, logo no início, ele tem a sua utilidade. Só que não dá para misturar as coisas. Entendeu? Não dá. Se você não faz o ajuste do coração, que é essa busca incessantemente por essa submissão ao ato divino, tá? E depois um amor por esse ato divino, certo? Você meio que se perde.
E aí você confunde uma coisa com a outra, tá? Então é basicamente isso. Eu estou fazendo também que ontem faleceu um grande religioso que eu conheci, estudei com ele, né? Não presencialmente, só virtualmente, infelizmente. Queria ter tido a oportunidade de conhecer ele em vida. Mas hoje eu sei que deve estar no céu e vai rezar por todos os alunos, todas as pessoas que se interessavam por ele, com essa proximidade. E tem um vídeo dele, muito impressionante, falando da sua própria morte, já idoso. Falando que é um momento de grande alegria eu morrer, né? Quando eu for morrer vai ser um momento de grande felicidade, porque eu vou encontrar aquele que eu estou procurando a minha vida inteira. E eu sei que ele me espera. Eu sei que quando eu morrer, ele virá até mim. E vindo até mim, ele dirá que estará muito feliz em me conhecer finalmente, pessoalmente. E eu vou poder apertar a sua mão, vou poder abraçá-lo. Cara, você acha que você ficar correndo atrás de virtudes, tirando o seu olhar daquele que é o principal, que é esse aqui, tá? Aqui é o ícone da Sagrada Face. Tirando o seu olhar daqui, você acha que você, na hora de morrer, você vai estar assim? Sabe o que, é que vai acontecer? O demônio vai te atormentar. Porque ele vai lembrar, olha só, você tem essa virtude, mas está faltando um monte de outras virtudes, hein? Nossa, e agora? Será que você acha mesmo que Deus vai te aceitar? Se o seu olhar é só conseguir virtudes, ele vai fazer isso. Ele vai destruir a sua consciência de morte, a sua consciência de abandono em Deus na hora da morte, a ponto de você achar que necessariamente, tá? Você é imperfeito, por mais virtudes que você tenha, porque a gente não consegue cumprir todas elas. Nenhum santo consegue ter todas as virtudes elencadas. Quando ele tem muitas virtudes, é assim, uma virtude puxou as outras. Então, um exemplo, São Tomás de Aquino. É um sujeito de enorme sabedoria, enorme conhecimento da realidade, da verdade. E ele consegue as outras virtudes por conta desse enorme conhecimento da sabedoria. Então, geralmente, é sempre assim. O sujeito tem um foco direcionado em algum elemento, em alguma virtude que ele sabe que ele pode potencializar, e aquela virtude puxa todas as outras juntas. Tá? Então, se você ficar, agora adquiri uma, agora adquiri outra, agora adquiri outra, quando você for morrer, o demônio vai fazer isso com você. Eu não estou brincando, ele fez isso comigo. Quando eu passei por um período de saúde, eu tive experiência de quase morte. E era um medo, um receio das coisas. Tá? E a única coisa assim, que eu percebi que me fez centralizar e não ter esse medo era uma devoção que eu tinha, que era da oração de Jesus. Senhor, tem piedade de Deus, tem... Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu falei uma merda, uma heresia agora. Mas era essa a oração, e eu lembro que antes de eu passar por tudo isso, eu rezava todo dia, meio-dia, exato, essa oração. Não lembro a quantidade, não tinha uma quantidade fixa, mas rezava essa oração. E aí, quando eu comecei a ter esse desespero, eu comecei a lembrar de rezar essa oração. Rezar. E aí a coisa passou e clareou. Então, assim, isso é fundamental na nossa vida. Eu não estou dizendo, eu não quero que você passe por uma experiência de quase morte para aprender isso. Por isso que eu estou trazendo essa experiência e aquilo que eu falei, de polir um diamante. Entende? Então, pessoal, é isso. Acho que ficou muito grande já esse vídeo aqui, deve ter uns... Tem 27 minutos, tá na faixa. Eu não pretendo fazer vídeos de muito longos, né? Tá no máximo 30 minutos e olhe lá. Eu não tenho ainda ninguém para editar, então se alguém tiver aqui interesse em ser editor do canal, fazer uns cortezinhos, colocar umas músicas, fazer um intro, não sei, não entendo muito disso. Então se alguém quiser, né, fazer algo assim, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, vou colocar aqui também na descrição, tá bom? Então é isso. Obrigadão mais uma vez, atenção a todos vocês. Se você não se inscreveu, se não curtiu, não compartilhou, faça isso agora, tá? E até mais, até os próximos vídeos aqui. Vão ter temas todos nessa área, assim, a gente vai falar de alguns elementos, comentar algumas coisas. Vou fazer uma parte 2 daquele vídeo da astrologia, falar sobre matrimônio, né? Oração, depois dessas questões das virtudes, né? Consciência religiosa mesmo, tá? Não tem catequese. Catequese, se você quiser, tem uns vídeos do canal aqui muito antigos que falam sobre isso. E tem o meu curso que você pode adquirir aqui embaixo. É muito barato, R$147, tá? Então você clica, vê como você pode pagar. Se você puder pagar, compra. Se não puder pagar, tranquilo, tá? Vê os vídeos de graça que já estão aqui. Vai te ajudar bastante, tá bom? Beleza? Abração a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.